Rapaz, o negócio tá tenso. Eu reclamei na semana passada que as matérias estavam xoxas, capenga. É um recorde de queimada na Amazônia ali, recorde de mortes por dengue ali, e a imprensa nem dando muita atenção. Foi só eu abrir a boca, veio o escândalo da Folha de São Paulo em relação às decisões do Alexandre de Moraes, e eu pensei, vai ficar nisso. Não, mas essa semana se superou. O Twitter fechado no Brasil. Elon Musk declara guerra direta ao Alexandre de Moraes e faz convocação para o 7 de setembro. Venezuela está com as ruas tomadas. Guerra entre Pablo Marçal e os apoiadores do Bolsonaro. E o pior de tudo, hoje perdemos o maior ícone da TV brasileira, um cara que era assim um símbolo de seriedade, de responsabilidade, Silvio Santos. E vocês não têm noção do quanto é emblemático o caso do Silvio Santos, né? O que aconteceu com o Silvio Santos e o quanto isso diz sobre o momento que nós estamos passando agora. Tudo isso vai ser alvo de comentários aqui nesse editorial. Então, peço a você que, se puder, se inscreva, curta, compartilhe. Eu prometo para você que eu vou tentar ser mais breve o possível, mas eu temo que vai passar um pouquinho, tá? Nesse sabadão eu vou tomar um pouquinho mais seu tempo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então não esquece de se inscrever. Vamos começar falando do X, né? Matéria do R7. Eu só vou ler os títulos para depois adentrar na matéria. X, ou Twitter, fecha escritório no Brasil após Moraes ameaçar prender representantes da empresa. Pois é, meu amigo. Essa é a matéria do X, do R7, Record. O que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ameaçou que ia prender os representantes da empresa por causa do Twitter não ter obedecido ordens judiciais que o próprio Twitter fala que são ilegais. Outra matéria para você sobre o mesmo tema. Metrópolis. X, ex-Twitter, encerra atividade no Brasil e culpa Alexandre de Moraes. Aqui o Metrópolis relatou que o Alexandre de Moraes deu ordens, que essas ordens eram ilegais e que por isso o X não cumpriu. Tá, mas não parou por aí não. Tem mais matéria. Globo. Rede social X anuncia que vai encerrar operações no Brasil após descumprimento de decisão de Moraes. Acabou não. Tem mais uma, tá? Olha só o Estadão. Rede social de Elon Musk anuncia fechamento de escritórios no país após descumprir ordens de Moraes. Enfim, qual dessas, né, trouxe assim a maior conotação da verdade? A gente está fazendo a análise aqui de tudo que aconteceu. Para isso, eu vou trazer um jornalista que eu confio muito no que ele declara, o Cláudio Dantas. Ele escreveu o seguinte: Moraes agora vai prender os advogados também? A OAB endossa e o Prerro, tá? Vamos lá. Olha o que ele escreveu aqui. Ontem à noite, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumpríssemos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor as suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, o público brasileiro não tem sido informado sobre essas ordens e nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre esse conteúdo que é bloqueado, né? A decisão de encerrar nossa operação no Brasil com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população brasileira, ou seja, você ainda pode acessar a plataforma. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo do Brasil tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. E aí, foi publicado aqui o ofício, né? Que foi a cópia que a própria plataforma mandou para a OAB, né? Tudo isso. Enfim, o que a gente consegue extrair dessa situação aqui? O que a gente consegue fazer análise?
O Elon Musk se manifestou. O Elon Musk escreveu o seguinte: a decisão de fechar o escritório do X no Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta e ilegal e entrega de informações privadas para o Alexandre de Moraes, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Essa foi a publicação do Elon Musk, tá? Então ele fez essa publicação falando que se eles cumprem a ordem do Alexandre de Moraes, ficariam envergonhados. E aí ele escreveu o seguinte: a semelhança é estranha, né? Muito estranha. Alexandre de Valdemar. Aí colocou essa foto aqui, né? Ironizando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que bateu mais de 16 milhões de visualizações, né? No mundo todo aí, que não é só o Brasil que acompanha. Qual que é o ponto principal disso aqui? Vários jornais, vários influenciadores repercutiram, principalmente a última frase, como por exemplo o ranking dos políticos. Plataforma de Elon Musk anunciou que vai fechar escritório no Brasil após Moraes ameaçar prender diretoria por desobedecer ordens para bloquear conteúdos. X. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. O Nicolas repercutiu isso aqui. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. Eu escolho a democracia. Dia 7 estarei na Paulista. Ou seja, o Nicolas Ferreira reafirmou aqui, né? Repôs o seu posicionamento aqui de que, olha, eu vou no 7 de setembro e é pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O Elon Musk fez uma publicação. Não há dúvidas que Moraes precisa sair. Ter um juiz que viola repetida e flagrantemente a lei não é justiça. E o Nicolas escreveu aqui embaixo, né? No dia 7 de setembro, o Brasil vai tomar as ruas em São Paulo para demandar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Elon Musk, você foi convocado, tá? Então, o Elon Musk demonstrou apoio, né, à empreitada do Nicolas Ferreira, do Silas Malafaia, que vem fazendo um trabalho aí em cima de pressão do Alexandre de Moraes. O que a gente toma disso aqui? Olha, há uma pressão gigantesca. Essa ação que acabou de acontecer do Twitter, você tem noção de quantos bilhões envolvidos tem aqui? Você tem noção de, se o escritório não está mais atuante no Brasil, todos os investimentos em publicidade, todas as empresas que publicavam, que usavam o Twitter, né, como fonte de renda, tudo isso vai fechar. O que o Twitter vai deixar, os contratos em aberto já com as empresas brasileiras, o que o Twitter vai deixar de lucrar com isso? Ou melhor, o X, né, vai deixar de lucrar com isso? Então, o simbolismo do Elon Musk falar, eu tô fora. Cara, o mundo está repercutindo isso. O mundo está falando sobre essa saída do Elon Musk, né, do Brasil. E aí, você não tenha dúvidas. O Elon Musk tem um algoritmo. No dia 7 de setembro, se as ruas lotarem, o X vai mostrar para o mundo que o brasileiro vai estar nas ruas pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Então, a briga que o Alexandre de Moraes tomou agora é muito maior do que você possa imaginar. No último editorial eu falei exatamente sobre isso, né? Já tinha até deixado gravado, foi antes de toda essa loucura acontecer, e eu já tinha falado exatamente sobre isso, que o cerco está se fechando, é uma pressão, nós já temos a mídia batendo em cima do Alexandre de Moraes, é o momento perfeito, então parece que foi tudo desenhado, né, para derrubar o Alexandre de Moraes. E, cara, o Alexandre de Moraes pode até falar que não, mas ele tá com medo, não tenha dúvidas. Ele está enfrentando o Elon Musk. O Alexandre de Moraes é poderoso, mas o Elon Musk é mais. Ele está enfrentando a mídia brasileira, que viu, opa, o próximo da história aqui vai ser eu. Olha só o que o Glenn Greenwald escreveu. Você até poderia dizer para si mesmo que o quadro da extrema censura no Brasil, onde não apenas as pessoas são banidas,
mas mesmo presa sem julgamento, não afeta. Você pode dizer que o mesmo sobre as leis da censura da União Europeia, do Reino Unido e do Canadá, mas é tudo um laboratório para ver até onde isso pode ir. E aqueles que aplaudem hoje, né, eu esqueci de colocar na tela, e aqueles que aplaudem hoje podem ser o próximo alvo. E a mídia entendeu isso, porque o Glenn Greenwald é um cara da esquerda que está alertando. E o Glenn Greenwald tem uma certa força no discurso. E sabe, a pressão está grande. Olha só essa última matéria aqui do Poder 360. Acesso a dados da Polícia Civil por assessor de Moraes pode configurar crime. Gente, falar que a chuva é molhada. Pode configurar, não. Se o acesso aconteceu, por óbvio, é uma violação do artigo 154 do Código Penal, que trata de violação de sigilo funcional. Um policial civil acessou os dados de pessoas das quais o ministro queria acesso, passou para o assessor dele. Então, assim, sabe, a mídia vem expondo situações. A gente viu uma matéria do Carlos Andreasa no Estadão, que ele fala o absurdo de tudo isso. Então, assim, não tem o que falar. O Cleitinho chegou a se manifestar sobre esse caso do Twitter aí. Olha só o que ele falou. Olha isso aí, ó. Elon Musk encerra a operação do X-Twitter no Brasil e demite funcionários. Agora chegou a hora da população brasileira escolher ou a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu já escolhi, já me posicionei que eu sou a favor do impeachment dele. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quantos senadores e deputados federais já fizeram isso, já se posicionaram para assinar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então sabe por que eu estou falando isso? Eu quero mostrar esse placar para vocês aqui. Olha isso aqui, ó. Olha lá, placar impeachment do Alexandre de Moraes. Olha lá, a favor, 121. Indefinidos, 299. Contra, 96. Não precisa nem contar, não. Isso que deve estar cheio de processo lá no STF. Mas eu quero falar aqui dos indefinidos, 299. Sabe por que eu estou falando isso para você? Você que votou em 2022 no seu deputado federal e no seu senador, você já cobrou dele para ele assinar o impeachment do Alexandre de Moraes? Você que é o patrão? Você que me colocou aqui para te representar, que é a favor da democracia. Você já se posicionou com seu deputado federal e senador, cobrando para que eles posicionem a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Pois se você não fez isso, faça de uma forma educada. Eu quero que vocês viralizem esse vídeo para todo o Brasil, para que chegue em toda a população brasileira, para que você que é eleitor do patrão, se posicione e vai no seu deputado federal e no seu senador e cobre dele a assinatura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Você vai escolher a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu já escolhi. Eu vou ficar com a democracia. Vamos para cima. Tamo junto. Então vocês veem que a guerra tá acirrada. Só que tem um ponto que ninguém parou para pensar, ou talvez ninguém te falou sobre isso aqui. Cara, a saída do Twitter do Brasil, se ele deixar de entregar o conteúdo, porque o Eduardo Bolsonaro pediu até que todas as pessoas baixem o VPN para poder ter acesso, porque não vão bloquear o acesso do Twitter no Brasil, vai atingir a direita, tá? Sabe, a esquerda tá com o bolso cheio, graças ao Lula e as emendas PIX que o Lula pagou. Então eles vão estar com grana pra caramba. Aquela galera que não tem acesso ao fundo eleitoral, que ia utilizar as redes sociais ou que está nessa bandeira das redes sociais para enfrentar a esquerda, vão perder um meio de comunicação forte. E isso vai afetar a democracia, não tenha dúvidas. Então toda esse imbróglio que está acontecendo vai ter reflexo na eleição municipal. Não tenha dúvida disso. Não tem dúvida disso. O eleitor de esquerda é eleitor de esquerda. Ponto. Agora o eleitor de direita não vai conseguir chegar nessa pessoa. Muitas pessoas não vão votar porque não sabem quem é o candidato de direita a apoiar. Esse é um ponto que nós, precisamos discutir, porque, sem sombra de dúvidas, é muito sério, né? Vamos lá. Em compensação, vamos falar de democracia aqui pertinho, né? Multitudinária marcha da oposição em Venezuela. O mundo para observar o que está acontecendo na Venezuela devido à falta de democracia e à falta de liberdade. Devido à ditadura, que o Lula diz que não é ditadura.
o Lula diz abertamente que não é ditadura. Enquanto aumenta a pressão internacional sobre o regime chavista de Nicolás Maduro, denunciado pelo seu terrorismo de Estado na OEA, Maria Corina Machado tenta levantar os protestos na rua neste sábado em Venezuela e em uma centena de cidades do mundo, incluindo Buenos Aires. O povo está indo para a rua em solidariedade à Venezuela. Enquanto eles estão fazendo as manifestações e o povo está chegando e várias cidades do mundo se manifestando, eles levam as atas eleitorais e apresentam as atas eleitorais. Enquanto o Maduro, o dito ganhador e vencedor das eleições, simplesmente não tem atas. Então, a oposição está lotando as ruas com as atas na mão e o sistema diz que eles são os perdedores. É assim que o sistema está agindo, é assim que o sistema está funcionando na Venezuela. Sabe, a escalada do autoritarismo, tá vendo? Eles estão com os boletins de urna, tá todo mundo levando. As pessoas que estão indo se manifestar estão levando as cópias dos boletins de urna. A OEA já reconheceu que nunca viu uma fraude tão descarada e tão sem vergonha como essa da Venezuela. Onde que a gente vai chegar, meu Deus? Entenderam? Então, assim, é insano o que está acontecendo hoje. Vamos lá. Vamos falar, talvez, da notícia mais triste do dia, né? Hoje o Brasil, deixa o mundo, né? Silvio Santos, um cara que deixou um legado, uma história, foi um símbolo para o Brasil de uma pessoa que acreditava no Brasil. Mas o símbolo vai muito além, está bem vinculado à política e talvez você não saiba. É o primeiro exemplo do autoritarismo e o primeiro exemplo da antidemocracia no Brasil. Alguém que o povo queria como presidente, mas não pôde ser. Talvez você não saiba disso. Ou melhor, com certeza, se você está me assistindo, você sabe disso. O Bolsonaro se manifestou. Bolsonaro lamentou a morte de Silvio Santos, homem simples, de trato fácil e com carisma irresistível. Hoje nos deixa Silvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de comunicação do Brasil. Meus sentimentos à família e amigos, bem como as minhas orações da dor irreparável e da perda. Jair Bolsonaro. A extrema esquerda, asquerosa, que não respeita nada, tratou de ironizar, tripudiar e rir da morte do Silvio Santos. Matéria publicada no Brasil 247. Ditadura de 1964. Vai fazer falta. Silvio Santos, 1930 a 2024. Se você manda em mim, eu vou dizer que é ditadura. Se eu mando em você, é democracia. A gente está vendo esse retrato agora. Só que para eles, a democracia não é a vontade do povo, não. Olha a publicação da Veja, o Mário Frias que fez essa comparação. Às 23h59, né? Na verdade, a matéria foi publicada às 10h55 da manhã. De Bolsonaro a Lula, Silvio Santos agradava a presidentes como ninguém. Outra matéria da Veja, publicada mais ou menos 6 minutos depois. A ideologia política de Silvio Santos beija a mão de militares a Bolsonaro. Então a esquerda está tripudiando como se fosse alguém da extrema-direita, um fascista que morreu, né? O Tarcísio, governador de São Paulo, decretou luto de 7 dias por morte de Silvio Santos. Parabéns ao Tarcísio. O Brasil perdeu, e perdeu muito, por 2 vezes. Uma pela morte do Silvio Santos. Outra, porque o Brasil teve a chance de ser um país diferente. E adivinha quem impediu? Pois é. O TSE barrou a candidatura de Silvio Santos à presidência em 1989.
Você sabia disso? Inicialmente cotado para disputar o cargo pelo PFL, que hoje é o DEM, Silvio Santos enfrentou resistência de uma ala do partido e buscou espaço no PMB. O que aconteceu? Vamos explicar para vocês. E aí eu preciso fazer até um adendo aqui. Silvio Santos, logo depois do fim, né, da era militar, no primeiro início da redemocratização, o Silvio Santos falou: eu vou ser candidato, eu vou concorrer. Ao abrir a boca contra Sarney, contra aquela turma, ao abrir a boca, no dia que ele abriu a boca, 30% das intenções de voto. Há quem diga que ganharia no primeiro turno. No primeiro turno, Silvio Santos seria eleito presidente do Brasil. Entrou. Só que para entrar na política, você precisa de um partido. Vamos pegar o Bolsonaro hoje. O que o Bolsonaro precisa? De um partido, né? E o partido pensa em quem? Nele mesmo. O Silvio Santos procurou o PFL, que hoje é o DEM, que depois do DEM virou União Brasil, né? Então ele procurou o DEM e falou: olha, eu tenho interesse, né, em ser candidato. O DEM falou: tudo bem, venha ser o nosso candidato, você vai ganhar. Foi o Silvio Santos entrar num dia, no outro dia uma parte do partido chegou e falou: não, nós não queremos você mais, mas eu vou ganhar. Não, mas não quero você mais. Ele entrou no PMB. No PMB. Imediatamente, todos os demais partidos, inclusive o DEM, que o rejeitou, né, o PFL, que o rejeitou, entrou com ação para impugnar sua candidatura. Inventaram de tudo, que ele utilizaria o seu poder como comunicador, falaram que ele não poderia, porque ele era dono de uma TV, e como dono de TV, ele precisava de uma concessão pública, então ele se beneficiaria disso, também não poderia. Também disseram que o partido era novo demais, não tinha ainda a estrutura democrática e o prazo de 6 meses que era necessário. Porque o PMB, que aceitou o Silvio Santos, era um partido pequeno, nanico, igual um outro partido aí. O que aconteceu? Foi para a mão do TSE. Chegou lá o TSE e falou: realmente, nem o partido pode lançar um candidato e também, acho que você como apresentador de TV, você tem uma concessão ali, você não vai ser o candidato. O povo queria. O TSE disse: não. Você já viu essa história acontecer? Democracia é o que o povo quer ou o que eles deixam? Então, quando você vê o sistema hoje, fala: cara, nós estamos vivendo isso agora. Não. Desde 1989 nós vivemos isso. Tá? Depois que entrou a República, nós vivemos isso. Então, isso é só para ser um retrato um pouco de como o sistema conduz a democracia. Afinal, como disse um certo presidente da República, a democracia é relativa. Então, hoje, a morte do Silvio Santos, no momento atual que nós estamos passando, mostra muito mais. Mostra que o passado se repete, que existem pessoas que simplesmente não são bem-vindas pelo sistema. Mesmo que o povo queira. Afinal, democracia não se trata de povo, se trata do sistema. Pois é, o primeiro barrado pelo TSE que ganharia as eleições. Que bom, pelo menos o avião não caiu, né? Enfim, pessoal, é isso. Passei um pouco, eu falei que eu ia passar. E chegando ao ponto final desse vídeo, né? Eu falei que ia comentar sobre a questão do Pablo Marçal e dos ataques aí que ele está sofrendo. Hoje teve mais um vídeo, né? O Ciro Nogueira fez um vídeo também com mais ataques ao Pablo Marçal. E muitas pessoas perguntaram, inclusive colocaram até comentário. Deixa eu colocar para vocês. Comentário número 1, do Frederico Jorge de Oliveira. Doutor Sandro, você se tornou o maior cabo eleitoral do Pablo Marçal. Pois é. Vamos lá, tem outro comentário aqui. Mas você virou um puxa-saco do Marçal, por que será? O que acontece para tanta defesa do Pablo Marçal? Tem alguma coisa escondida que não sabemos? Será que seu apoio é desinteressado?
nada se esconderá por muito tempo, e um dia toda a verdade será mostrada. Nem contato com o Pablo Marcel eu tenho há muito tempo e não pretendo também ter, tanto faz para mim. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Sabe por que eu acho que o Pablo Marçal seria uma boa opção? Porque é novo, porque é diferente. O Nunes eu já estou vendo como ele é. E sabe, eu vou ser sincero para vocês, eu ando gostando um pouquinho de gente do caos mesmo, de gente que chega aloprado e que aponta o dedo e fala, entre outras coisas aí. Sinceramente, eu acho que os polidinhos demais deu zica já. Então, tem nada pessoal, não tem nada disso. Eu só sou sincerão demais para dizer para vocês. Eu aposto no novo. E para mim, falar que o Ricardo Nunes é novo é uma bruta de uma sacanagem, né? Mas tá tudo bem, tá? Cada um escolhe quem quiser. Só que eu garanto para vocês, tem gente que o sistema não gosta. E o único que eu tô vendo que realmente o sistema não gosta aqui é o Pablo Marçal. É por isso que eu começo a gostar mais dele, tá? Mas não tem vínculo nenhum. E se errar, sem problema, vou fazer questão de descer a lenha. Afinal, é para isso que eu tô aqui, né? Eu acredito que vocês assistem o canal para ver minha opinião e eu sei que vocês gostam quando eu dou uma criticada num ou outro, não é isso? Então, esclarecendo, porque eu levei muita porrada. Com razão, se eu entrei num tema polêmico, eu me sujeitei a isso e tá bom, tá tudo bem, tá tudo bonito. É para isso mesmo que eu tô aqui. Mas, enfim, eu tenho essa visão. A minha visão é única e exclusivamente por essa. Eu quero um doido na frente de São Paulo para ver se isso vai dar certo ou não. É isso. Resumindo, é isso, tá? Esse é o ponto que eu tô gostando do Pablo Marçal. Nada mais do que isso. E os ataques que eu tô vendo que estão sendo feitos contra ele, essa última do Ciro Nogueiras, a do Malafaia, né? Essas que foram feitas, para mim, nenhuma com fundamento. Nenhuma com fundamento, ainda mais vindo de quem vem, tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo editorial. Papai do céu permitindo, amanhã eu tô aqui para encher o saco de vocês mais um pouquinho. Apanhar mais um pouco, né? Tomara que não. Tomara que venha coisa polêmica. Vou citar o Bolsonaro. Soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então, se eu me exponho aqui e tenho medo da porrada de vocês, eu não mereço estar aqui. Vem, que a gente está preparado. Abraço, pessoal.